Lá vem uma semana cheia de desconto para dar o que falar a respeito do direito do consumidor, porque tem o Dia Mundial do Consumidor. E quais são os direitos que todo consumidor tem, independentemente do produto ou do serviço que a gente estiver falando aqui? Gente, o que mais tem de dúvida a respeito de direito do consumidor, seja nas caixinhas de pergunta que eu abro nas redes sociais, seja nos fóruns de dúvida, nas palestras e tudo mais, é sobre algumas condutas que muitos acham que é normal, que é uma conduta legal, mas que estão previstas como proibidas na lei. Então, agora que a gente tá numa semana de consumidor, com muitos descontos e que muitas fraudes podem ocorrer, eu vou dar algumas dicas práticas para vocês resolverem qualquer problema entre consumidor e fornecedor. Mas vamos primeiro para as historinhas para você ver se você se identifica. A primeira hipótese, que é um clássico de direito do consumidor, é da venda casada, que é quando o fornecedor ele empurra a goela abaixo para o consumidor a compra ou o consumo de um conjunto de serviços ou um conjunto de produtos. Ah, Thales, mas como eu consigo identificar se é uma venda casada? Se o fornecedor vender individualmente esses itens e te condicionar a comprar em conjunto, é uma venda casada. Diferente de quando ele só vende aqueles produtos em conjunto. Então, tem a venda separada? Estamos falando de venda casada. Uma outra situação. Ai, Tabs, eu fui barrado numa padaria porque eu tava de chinelo. Podem me discriminar? A discriminação entre clientes não pode, uma vez que você tem a porta aberta ao público. O que pode acontecer é que estabelecimentos de alimentação, por questões de higiene e vigilância sanitária, podem proibir o acesso com chinelo, regata, vai de lugar para lugar. Esses requisitos são mais para quem trabalha dentro da cozinha, mas como hoje em dia tem muito comércio que tem a cozinha aberta, eles podem exigir certo traje por questões de higiene, desde que somente se tiver placas na frente discriminando essa exigência. Agora, quando é uma discriminação pura, assim, você não vai entrar porque aqui no meu estabelecimento só entra gente bonita e você feio. Não, isso não pode. Outra conduta, consumação mínima. Essa também é um clássico. O bar, a balada, o estabelecimento não pode exigir uma consumação mínima. O que ele pode exigir é o pagamento da entrada no local. Agora, consumação mínima é ilegal, não pode. Próximo. Cover artístico. Cover artístico, se a gente estiver falando de uma casa de show, por exemplo, ou então, eu vou num jantar com jazz e tá escancarado que vai ter a cobrança do cover artístico, porque é um jantar com jazz, é uma coisa. Aí tudo bem, você já sabia que tinha essa cobrança por pessoa, que faz a vez de cobrar a entrada do estabelecimento. Agora, cover artístico para aqueles barzinhos que você entra, não tem nada falando na porta. Você entra, vai, come uma porçãozinha, aí tem um cara lá, voz e violão. Chega na hora da conta, vem uma cobrança por pessoa. Aí esse cover artístico, que infelizmente é o mais comum, não pode ser cobrado. Isso tem que ser algo escancarado na entrada do consumidor. Se não tiver placa falando tanto por pessoa para música ao vivo, não tem que cobrar. Assim também vale para os músicos que passam de mesa em mesa pedindo uma contribuição. Eles podem pedir, mas você não é obrigado a dar. Outro que eu já tive dor de cabeça, valet. O valet, ainda que terceirizado, ele é responsável pela segurança e por conservar o seu carro. Se acontece qualquer coisa do tipo, tanto o valet quanto o estabelecimento que é beneficiado com esse conforto, que tem um valor agregado no seu serviço pela existência do valet, ambos se responsabilizam solidariamente. O que é uma responsabilidade solidária? Na cadeia de fornecedores dentro do Código de Defesa do Consumidor, estão equiparados, ou seja, tem a mesma responsabilidade, pode dividir o ônus entre todos aqueles que lucram com aquela venda de serviço ou produto, que é o fabricante, o distribuidor, o vendedor, no caso o estabelecimento, o comércio, todos eles que lucrarem com aquilo se responsabilizam, dividem a conta do dano que fez a um terceiro, ao consumidor. Próximo. Agora com essa semana do consumidor, também acontece na Black Friday, muitas vezes o fornecedor ele dispara uma promoção maravilhosa, você corre lá para fazer seu cadastro, coloca os dados do
seu cartão, e aí depois que passa o período de desconto, assim, 2 dias, porque às vezes é um desconto relâmpago, vem que o seu pedido não foi aprovado, sem justificativa nenhuma. Porque, infelizmente, tem fornecedores que, de forma fraudulenta, fazem isso para coletar os seus dados. Eles são obrigados, sim, a cumprir a oferta, a providenciar aquele produto ou aquele serviço pelo preço ofertado. Então, se foi recusado sem justificativa, aqui eu não estou incluindo o caso do banco recusar o pagamento, você pode exigir, sim, o cumprimento da oferta pelo fornecedor. Ai, Tabs, mas eu fiz essa compra num marketplace e eu não tô conseguindo ir em contato mais com o vendedor. Como que eu exijo isso? O marketplace também é responsável. Não falei que existe uma cadeia de fornecedores? O marketplace, ele cobra uma comissão pelas vendas, então ele lucra com aquilo, ele também é responsável. Você pode acioná-los. Você pode acionar um ou todos os fornecedores. O consumidor, nesse caso, ele é protegido. Você não tem obrigação de saber todo mundo que está envolvido naquela cadeia de fornecimento. E no caso de produto com defeito, como aconteceu comigo uma vez, eu comprei um adaptador pelo Mercado Livre, um marketplace, e dentro de 90 dias, que é o prazo que a gente tem no Código de Defesa do Consumidor, que é 90 dias para produto durável, 30 dias para não durável, que normalmente são os alimentos, né, produtos perecíveis. O que acontece? Dentro dos 90 dias, meu adaptador parou de funcionar. Mandei mensagem lá no Mercado Livre e não consegui abrir uma disputa porque tinha passado 60 dias, ou seja, o defeito apareceu no 3º mês. E aí eles disseram que o Mercado Livre, o marketplace, se responsabiliza só por 60 dias, que depois só falando com o vendedor. Só que o vendedor não me responde, não tem o que resolver. Então, o Código de Defesa do Consumidor não fala 60 dias, fala 90. Mercado Livre tem que se responsabilizar, sim, e eu posso somente acioná-los ou acionar eles, eu, vendedor, na justiça ou em outros meios de solução, que eu já vou dar o ouro desse vídeo para você já já. Além desses 2 prazos, um prazo muito comum também que acho que as pessoas já acostumaram é da garantia de compra online, que aí nesse caso o produto não precisa ter defeito. Se você comprou algo que chegou na sua casa, você se arrependeu, você se decepcionou porque não era como você imaginou, desde que a compra tenha sido online ou no telefone, ou seja, você não viu o produto antes, você tem 7 dias para solicitar a devolução. Ah, Tabs, e a troca? Que essa é outra duvidinha que bomba. Ah, a loja não quis trocar, ela é obrigada? Não. As lojas, os comércios, os fornecedores não são obrigados a trocar produtos sem defeito. Com defeito são. Sem defeito, não. É de política de troca para política de troca. Tá, Tabs, entendi todos os meus direitos, mas o que eu faço se eu passar por uma situação que o fornecedor não tá nem aí pra mim? Primeiro passo é procurar o SAC, que é o Serviço de Atendimento ao Cliente, por telefone, anotando o protocolo. Presta atenção nisso. Olha que eu vou dar uns tapas em você. Veja lá como fala, sua franguinha! Anota o protocolo, porque é com o protocolo que você vai conseguir produzir provas nas próximas etapas que eu vou explicar de uma reclamação. Ainda que você não tenha a chamada gravada, com o número do protocolo, a obrigação de ter essa ligação gravada vira do fornecedor. É a inversão do ônus da prova. Então é extremamente importante. Ah, se foi numa loja física, não teve número de protocolo, puxa o celular, grava áudio, grava vídeo, produza provas a seu favor. E se você tem dúvidas sobre o vendedor pode ou não proibir você de gravar esse tipo de coisa, a gente tem um vídeo só sobre direito de imagem. Próximo passo. Procura o Procon. Tanto no site do próprio Procon, você consegue formalizar uma reclamação, quanto no site consumidor.gov.br, que é um site oficial, vistoriado e acompanhado pelo Procon. Ele pula etapas num processo judicial. Já tem toda a produção de provas, tem número de protocolo e tem a recusa do fornecedor a resolver. Então, quando você vai para a justiça, que é a próxima dica que eu tenho para vocês, você já pula a fase de produção de provas no processo. E aí vamos entrar no processo judicial. Até 20 salários mínimos você pode entrar sem advogado, vai direto no juizado de pequenas causas ou juizado especial civil, que é no fórum de onde você mora. Até 40 salários mínimos pode ser movido no JEC a ação, só que aí entre 20 salários mínimos e 40 salários mínimos você já precisa de advogado. E a partir de 40 salários mínimos, o valor da briga, você tem que ir para a justiça comum com um advogado também. E aí sim, quando fala de um
num processo judicial, você exige até danos morais, se for o caso. O Código de Defesa do Consumidor veio para defender os consumidores e, de fato, ele transforma várias burocracias processuais a favor do consumidor, a exemplo da inversão do ônus da prova, como eu disse para vocês. Então, aproveitem a Semana do Consumidor, mas com cautela e produzindo todas as provas. Até a próxima!